Bom dia! Hoje nós iniciamos aí o nosso estudo sobre o livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Hoje é dia 27 de janeiro de 2017. Então hoje nós vamos dar início à leitura dessa obra. Não é uma leitura basicamente, mas é um estudo. Então a primeira questão que nós vamos colocar aí é a frase que tem no início do livro, na introdução, que ele fala que ele vai partir de um novo ponto de partida, né? Como ponto de partida, propomos que o espaço seja definido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Só esse trechinho aqui, nós já vamos demorar um tempinho para esclarecer o que significa isso. Primeiro, nós precisamos entender aí qual que era o âmago da discussão sobre o que é o que não é geografia. Era a questão da paisagem. Então a paisagem foi um conceito central na geografia durante séculos. Por que isso se deu? Porque a paisagem nada mais é do que a descrição física, cultural, social de um determinado território e de uma determinada população. Território e população se mesclam ali para nos dar uma visão de uma paisagem. Então, nesse período, quando alguém ia visitar a China, ia visitar a Inglaterra, um geógrafo, claro, ele descrevia o que ele estava vendo. Marco Polo, em certo sentido, foi um geógrafo. Então, ele descreve como é a cultura oriental. E aquela cultura, claro, ela vai parecer um tanto estranha, exótica ou até bizarra para as pessoas que não fazem parte daquele território, daquela sociedade. Porque nós sabemos que a paisagem é fruto da adaptação das populações ao território no qual elas estão submetidas, ou em harmonia, ou em convergência. Tem vários conceitos que falam aí dessa relação entre população e território. Mas o fato é que essa relação gera uma técnica. O que é a técnica novamente? Técnica é a maneira como as pessoas fazem as coisas. Então nós já estudamos ali, passamos no ensino fundamental, depois no ensino secundário, e cada colega tem uma técnica para fazer suas anotações. Um copia de um jeito, outro copia de outro. Depois do cursinho isso se diferencia cada vez mais, porque as pessoas vão entendendo como é que elas entendem melhor os conteúdos, e aí elas vão sendo autodidatas. Cada uma vai criando o seu próprio método para entender melhor aquele conteúdo. Com as sociedades acontece a mesma coisa. Então as populações vão se adaptando ao território e vão tendo maneiras específicas de lidar com aquele território para obter vantagem sobre ele. Alimento, moradia, lazer, educação, tudo isso é fruto da adaptação. E para se adaptar, você precisa criar técnicas. Então Milton Santos sempre bateu nessa tecla das técnicas. Mas tendo a paisagem como conceito central, a técnica não era vista como um elemento diferenciador. Mas isso também não importava, porque as eras demoravam muito para mostrar mudanças significativas. Então vamos dar só um exemplo, que a Idade Média aí se diz que durou 1000 anos. Uns falam mais, outros falam menos, mas vamos colocar essa média, 1000 anos. Então são 10 gerações de geógrafos que teriam que viver 100 anos para presenciar uma mudança do início ao final. Então é fato que ninguém presenciava isso. Então o conceito de paisagem passou a ser consolidado e tido como razoável para explicar a geografia e o seu objeto de estudo, que seria a paisagem. Mas quando nós entramos no século XIX, principalmente no século XX, as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a coisa muda, porque as técnicas elas passam a ser difundidas de uma maneira diferente. Técnicas que não eram vistas num determinado território, porque não faziam parte da cultura, da técnica, da forma de adaptação daquela população àquele território, passam a ser introduzidas. Então vamos pegar um exemplo aqui, um livrão do Milton Santos, pegar um exemplo aqui da pólvora. A pólvora na China, e isso tem a ver com a população, porque na China
houve um avanço muito grande das técnicas de uso de espadas e armaduras. Isso evoluiu muito. Então havia uma casta de samurais, né, que privilegiava o uso de espada e armadura, técnicas de luta. Foi construída uma muralha. A China foi um império que dominou todos os seus vizinhos e fez uma muralha lá para combater os mongóis. Mas a China ficou unificada, tinha um sistema hierarquizado, um sistema de obediência cultural, social de obediência muito eficaz. Então não se via uso para a pólvora. A pólvora foi utilizada para fazer fogos de artifício. Por quê? Porque esse uso desse material, desse elemento, não fazia sentido dentro do conjunto daquela sociedade. Essa técnica não evoluiu, porque ela não fazia sentido dentro da sociedade chinesa da época. Claro que quando os europeus foram lá e descobriram a pólvora e a sua sociedade era muito menos organizada do que eles, deram outro uso para a pólvora. Então isso é importante saber. Então as técnicas, elas têm uma influência fundamental na evolução, no domínio, na perpetuação de classes sociais. As técnicas, elas são fundamentais no jogo da vida social, né? Elas podem ser subutilizadas, como a pólvora foi dentro do contexto da sociedade chinesa, e ela pode ser superestimada, como foi dentro do contexto da Europa. Então, as técnicas, elas têm seu lugar. Mas quando entrou-se a Idade Moderna, as técnicas começaram a migrar de um ponto para o outro. Então, algumas técnicas foram incorporadas, outras foram anuladas. E isso deu a diferença de desenvolvimento das sociedades. Desenvolvimento material e desenvolvimento humano e social, obviamente. Então, essa complexidade começou a diluir a ideia de paisagem. A paisagem não fazia mais sentido. Até porque a introdução de técnicas, ela começou a fazer emergir um outro conceito que é muito importante na geografia, que é local e região. Então nós temos regiões onde foram introduzidas técnicas que não eram daquela localidade, que fizeram uma parte da sociedade avançar e a outra não. Esse é um movimento desigual e combinado. Olha aí, ó. Você já começou a entender o que é uma sociedade. O capitalismo gera um movimento desigual e combinado pela introdução seletiva de técnicas. Ah, me compliquei todo. Não esquenta a cabeça, porque isso é só uma introdução. Milton Santos, ele é muito específico nos conceitos. Talvez para quem lesse o livro na época, em 78, depois ele fez muitas palestras, difundiu o conceito, e mesmo no livro em 93, ainda não dá para compreender na sua totalidade o que significa a frase aqui, o conceito que ele introduziu. Conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, é indissociável. Então, você não dissocia a introdução da pólvora com as ações que se deram nela. A pólvora foi um objeto. Esse único objeto que era subutilizado na sociedade chinesa, ele causou uma revolução imensa na Europa. A introdução da pólvora mudou o equilíbrio europeu. Um objeto que era usado como diversão num outro sistema. No sistema chinês, na sociedade chinesa, era um objeto de diversão. Não tinha uso bélico. Mas a introdução desse objeto num outro sistema de ações mudou aquele sistema. Mudou aquela sociedade. Certo? Por isso que ele fala, através dessa ambição de sistematizar, imaginamos construir um quadro analítico unitário que permita ultrapassar ambiguidades e tautologias. Ambiguidades são coisas que não combinam uma com a outra, e tautologias são repetições que não levam a um ponto exato de conceitos, certo? Então isso nós vamos ver gradativamente. O que você precisa saber agora é isso. Milton Santos ele propõe um deslocamento
Porque não que ele foi contra a ideia de paisagem, muito pelo contrário, no livro dele ele usa muito o conceito de paisagem. Mas ele diz que a paisagem agora, por conta das técnicas estarem migrando de uma sociedade para o outro, de um território para o outro, já não comportam, não dão conta de explicar a dinâmica do sistema global. Porque as sociedades, elas tendem a se unificar e se transformar em uma. O sistema econômico faz isso. E esse sistema econômico enfrenta resistências locais, porque as sociedades são diferentes, por mais que se introduza técnicas unitárias e homogêneas, certo? Vamos parar por aqui. Na próxima aula nós continuamos esse assunto, ok? Então, até mais. Não esqueçam, por favor, de ou colocar o like, gostei, ou colocar o dislike, não gostei, para que nós saibamos o quanto estamos alcançando aí em termos de clareza dos conteúdos. Até a próxima aula.